Livro Comunicações Mediúnicas entre Vivos, de Ernesto Bozano. Capítulo 9. Subgrupo F. Mensagens transmitidas com auxílio de entidade espiritual. As mensagens de que aqui tratamos dividem-se em dois grupos distintos. No primeiro, quem se manifesta é ainda a personalidade de um vivo, com a diferença de que o espírito guia do médium afirma que a manifestação se produz por seu intermédio, no sentido de que ele se prestaria a ajudar a personalidade espiritual do vivo a fim de pô-la em condições de atingir o seu objetivo. No segundo grupo, ao contrário, as comunicações mediúnicas da espécie em questão produzir-se-iam por intermédio único do espírito guia, o qual se encarregaria de receber a mensagem do vivo e de transmiti-la a outra pessoa afastada, sem intervenção do próprio vivo. O primeiro dos grupos indicados não apresentaria por si mesmo valor teórico apreciável, podendo-se com razão objetar que a afirmação inverificável do espírito guia a respeito de um hipotético auxílio por ele prestado ao vivo que se manifesta mediunicamente não é mais do que uma fantasia onírico subconsciente do médium. Tal objeção bastaria para tirar todo o valor teórico ao grupo de manifestações em questão, se não existissem as manifestações do segundo grupo, diante das quais a mesma objeção é muito menos legítima. A eficácia teórica, portanto, não pequena, das manifestações do segundo grupo reflete-se favoravelmente sobre as do primeiro, levando-se em consideração que se umas têm fundamento, também as outras parecem prováveis. Não se diz, porém, que a origem espírita das manifestações pertencentes ao segundo grupo possa ser considerada solidamente demonstrada. Com todo o rigor, tal não é possível, visto que se trata de afirmações e de fatos, por sua natureza, demonstráveis. De qualquer forma, não há falta de provas indiretas em favor da interpretação espírita, provas que assumem forma de argumentações indutivas de grande eficiência demonstrativa, pois que, sem elas, muito dificilmente se poderia algumas vezes dar a razão de ser dos fatos. O professor Oliver Lodge diz, a respeito do grupo de manifestações, o seguinte, que transcrevo do jornal OFTSTR. Como explicar tais formas de transmissão mental de uma pessoa a outra? Tomemos o episódio da palavra Honolulu por mim citado no livro Raymond. O grupo familiar de experimentadores de Birmingham pediu à personalidade mediúnica Raymond para transmitir a palavra Honolulu a outro grupo de experimentadores em Londres, e a palavra foi transmitida. Ora, o caso pode explicar-se considerando uma experiência telepática, mas a circunstância que não se deve esquecer, pois que constitui o lado dramático da interpretação é esta. O encargo de transmitir a mensagem foi dado a Raymond, que se achava em relações com os dois grupos de experimentadores. E, assim sendo, não se pode deixar de reconhecer que se o episódio se pode explicar telepaticamente, pode-se interpretar ainda melhor, pressupondo que o espírito Raymond tenha efetivamente transmitido como intermediário a mensagem que lhe foi confiada. Assim escreve o professor Lodge, e esta última interpretação dos fatos parece mais legítima do que a outra porque nesta se leva em devida conta a circunstância fundamental que confere valor ao ciclo inteiro das experiências em apreço, isto é, que as manifestações da entidade espiritual Raymond constituem o fim e a razão de ser das próprias experiências e, como a mesma entidade já havia fornecido provas bem notáveis em favor da sua identificação pessoal, segue-se que, querer separar o episódio exposto do complexo orgânico dos outros episódios, explicando de forma diversa, seria um procedimento arbitrário e anticientífico. E por ora não devemos acrescentar mais coisa alguma, porque os fatos que vão sendo expostos fornecerão oportunidade para elucidar posteriormente a questão. A título de exemplo fornecerei apenas 3 episódios relativos ao primeiro grupo das manifestações em exame.
Ademais, os leitores terão observado que nos casos anteriormente citados se encontram vários em que se faz alusão ao presumido auxílio espírita implícito nos episódios de comunicações mediúnicas de vivos, presunção que não levei em conta porque de natureza demasiado vaga. Nos 3 exemplos que se seguem, tal presunção, ao contrário, parece justificada, conquanto não o seja ainda suficientemente sem o auxílio eficaz dos episódios afins, pertencentes ao segundo dos grupos examinados. Caso 27. Tiro do livro da Sra. Esther Travers Smith, Voices from the Void, páginas 48 a 50. Como já tivemos ensejo de observar, caso 1, essa senhora possui notabilíssimas faculdades mediúnicas, embora sejam limitadas ao sistema de comunicações obtidas com o aparelho mediúnico chamado Ouija, quadro com o alfabeto munido de um ponteiro que indica as letras, e fez muitas experiências com o professor William Barrett, o qual, por seu intermédio, obteve algumas provas admiráveis de identificação espírita, que cita em sua obra On the Threshold of the Unseen. Escreve ela. Certa personalidade mediúnica, que ainda não conheço intimamente porque se manifesta há poucos meses, assina o nome de Samar. De ser de raça indiana e se afirma meu espírito guia. Preside e dirige quase todas as minhas sessões. Dedica-se a desenvolver e aperfeiçoar a minha mediunidade, tendo cuidado, acima de tudo, de trazer às sessões, para se comunicarem, espíritos que se demonstram sempre escrupulosamente verdadeiros. Tal entidade me informa que agora se interessa de modo particular em trazer-me espíritos de vivos, aproveitando o momento em que estão dormindo ou cochilando. Interessa-se pelos encarnados porque com estes é possível obter-se a prova absoluta de identificação pessoal dos espíritos comunicantes. Samar mostrou-se sempre sincera e leal para comigo. Recentemente provocou manifestações de espíritos de vivos, com relação aos quais tive meios de certificar-me da veracidade absoluta das mensagens que me transmitiram. Em dezembro de 1917 eu me achava em Londres, hospedada em casa de uma família de parentes com a qual passei as festas de Natal. No dia 26 fiz com a minha prima uma breve sessão mediúnica das 10h30 às 11h da noite, na qual se manifestou Samar e prometeu fazer-nos assistir a uma interessante manifestação. Pouco depois o ponteiro do Ouija, quadro com o alfabeto munido de um ponteiro que indica as letras, indicou o nome do irmão de minha prima. Descreveu ele a sala em que se achava, acrescentando que havia adormecido, sentado diante da lareira. Foi breve a mensagem e eu não conservo o original, mas foi verificada sua exatidão em todos os detalhes. Depois dele, foi ditado o nome do Sr. B., um íntimo amigo nosso, que nos comunicou achar-se apenas cochilando e que, em consequência, a sua mensagem só poderia ser dada aos saltos, e de fato tal sucedeu. Informou-nos que naquele momento estava sentado na saleta em frente da lareira e que não havia outra pessoa no aposento. Eu lhe pedi que transmitisse certa mensagem à sua irmã e ele observou. Sinto muito, mas não é possível, porque quando eu acordar me esquecerei de tudo o que estou dizendo e ouvindo. Descreveu então longa e minuciosamente de que modo haviam decorrido em sua casa as festividades do Natal, acentuando a vinda de nosso amigo como que eu absolutamente não teria podido imaginar houvesse tomado parte nos festejos. Depois comunicou-me que era obrigado a despedir-se porque o seu corpo ia rapidamente despertando, tornando-se assim impossível a comunicação. Quando voltei para Dublin tive o cuidado de informar-me a respeito e verifiquei a absoluta veracidade do que me havia sido contado mediunicamente pelo meu primo. Deixo os leitores à vontade para decidirem se no caso exposto se tratava ou não de telepatia. O espírito de meu primo teria realmente se afastado de seu corpo para vir conversar comigo?
Não ouso responder à pergunta. A última prova do poder de Samar em preparar tais manifestações se deu há 2 noites. Fiz uma sessão durante o dia, na qual Samar me avisou que tentasse outra alta noite, porque queria fazer certas experiências. Assim fiz, e cerca das 12h30 da noite trouxe ela um amigo que, após haver declarado achar-se dormindo naquele instante, apressou-se a dar explicações sobre certo procedimento seu, que me havia parecido reprovável e eram explicações que eu nunca teria podido imaginar. De qualquer forma, não dei importância a essa comunicação mediúnica, mas na manhã seguinte recebi dele uma carta em que se justificava, dando exaustivas explicações, idênticas às que eu havia recebido mediunicamente na noite precedente. Diante de tais resultados, parece-me que as comunicações mediúnicas dos vivos imersos no sono constituem uma questão da mais alta importância para as pesquisas metapsíquicas. Assim escreve a relatora, e esta sua última apreciação está plenamente justificada. As comunicações mediúnicas entre vivos constituem de fato uma das questões mais interessantes e sugestivas que surgem no campo das pesquisas metapsíquicas, porque com tais comunicações é dado chegar-se à certeza científica sobre o fato capital da possibilidade do eu integral subconsciente ou, em outros termos, o espírito humano entrar em relação com outros espíritos de vivos, quer mediunicamente, quer telepaticamente. Ora separando-se temporariamente do seu próprio corpo somático, bilocação, ora se comunicando e conversando telepaticamente à distância, desde que haja relação psíquica. Todas as circunstâncias que concorrem para fornecer prova da independência do espírito humano quanto ao organismo corpóreo demonstram que se o espírito pode passar algum tempo sem o mesmo organismo, também deve poder passar sempre sem ele, depois da morte. Além disso, pela lei da analogia, demonstram essas circunstâncias que a existência das comunicações mediúnicas com o espírito dos mortos é mais do que provável, pois que uma vez conseguida a certeza científica da realidade das manifestações dos vivos, com as consequências teóricas que dela resultam, então as manifestações correspondentes, em tudo idênticas, dos mortos se tornam o complemento natural das primeiras. Salvo sempre a cláusula de que o morto comunicante demonstre a sua própria identidade pessoal, fornecendo a seu respeito informações suficientes do mesmo modo que as fornecem os espíritos dos vivos. Tudo isto, em tese geral. No caso em referência, observe-se que a afirmação de Samar, segundo a qual é por sua iniciativa que se manifestam espíritos de vivos, se mostra justificada pelo seguinte. Em primeiro lugar, porque, segundo regra científica, não é possível isolar um episódio para analisá-lo separadamente e nessa base estabelecer conclusões gerais, mas deve-se considerá-lo em relação com o conjunto das manifestações em que se acha integrado, pois só desta maneira pode-se ajuizar ponderadamente sobre a sua gênese. Assim, neste caso, deve-se levar em conta as seguintes circunstâncias. Que sob os auspícios da entidade Samar foram obtidas notáveis provas de identificação espírita, e que a mesma entidade se demonstrou verdadeira em suas promessas e, assim sendo, não se sabe por que deixaria de ser sincera e leal quando anuncia a intenção de levar às sessões espíritos de vivos. Em segundo lugar, não se deve esquecer de que, a cada manifestação de personalidade de um vivo, Samar o anunciava com antecedência, avisando que era preciso fazer a sessão em alta hora da noite para aproveitar o sono do vivo, coisa racional na hipótese que defendemos, ao passo que, de outro ponto de vista, isso demonstra a existência de uma vontade extrínseca que dispõe as coisas para o êxito. Em suma,
Se no caso exposto não existissem provas diretas a favor do auxílio prestado por uma entidade espiritual às dos vivos comunicantes, existem provas indiretas suficientes para levar em consideração as afirmativas de Samar, que nada tem de inverossímil, tanto mais se consideram as provas em relação com os casos pertencentes ao segundo grupo das manifestações que examinamos, nas quais, como já se disse, há a intervenção de uma entidade espiritual. Nas comunicações dos vivos parece muito real, como se verá dentro em pouco. Caso 28. A célebre escritora inglesa Florence Marryat, dotada de notáveis faculdades mediúnicas, fez numerosas experiências de manifestações de vivos. Toma o episódio seguinte de seu livro Terismo Deat, página 36, no qual ela própria serviu de médium para as experiências de outrem. Havendo-se mudado, com o seu filhinho, para beira-mar, para uma estação de banhos, seus companheiros de experiências em Londres, os senhores Elmore e Counaghy, continuaram as sessões e numa delas deu-se o caso em questão. Eis a sua narrativa. Numa noite de quinta-feira os senhores Counaghy e Elmore, reunidos em sessão, quando discutiam sobre a possibilidade de se comunicarem com os espíritos de vivos, ouviram, na mesinha, 3 golpes que afirmavam a possibilidade, golpes que atribuíram a Charlie, o guia espiritual das sessões. Charlie, pois que é possível, poderia trazer-nos algum espírito de vivo. Falei com prazer. Quem trará? A senhora Florence Marryat. E levará muito tempo. 15 minutos. Naquele momento eu dormia. Meus amigos me disseram que esperavam impacientes o resultado da experiência. Transcorreram exatamente 15 minutos e a mesinha começou a agitar-se, ditando as seguintes palavras: Sou Florence Marryat. Por que me chamaram? Procuraram desculpar-se. Eu soube que estava muito agitada, repetindo insistentemente: Deixem-me voltar para casa. Um grave perigo ameaça meu pequerrucho. Devo voltar para junto dele. Tais palavras causaram grande impressão aos meus amigos e, no dia seguinte, o Sr. Elmore escreveu-me perguntando cautelosamente se tudo ia bem em minha família, mas sem especificar coisa alguma. Aconteceu que na manhã de sexta-feira, ou seja, no dia seguinte ao da sessão de Londres, meus 7 filhos com as suas amas se achavam numa pequena estalagem, quando meu cunhado, o Dr. Henrique Norris, que voltava com os voluntários de tiro-alvo, entrou na casa e, quando ensinava tiro aos meninos, disparou inesperadamente na direção deles e a bala entrou na parede, 2 dedos acima da cabeça de minha filha maior, que estava sentada. Quando contei o caso ao Sr. Elmore, respondeu ele com a narrativa da experiência de Londres e reproduziu as palavras por mim proferidas. Eu me pergunto, como poderia saber com antecedência o que deveria acontecer na manhã seguinte? Se não era eu quem o sabia em sonho, devia sabê-lo Charlie. No caso exposto, a probabilidade de que Charlie tenha sido o agente determinante da manifestação da senhora Marryat se depreende da circunstância de que foi precisamente ele quem levou à sessão o espírito da referida senhora. Depreende-se, ademais, do fato de que Charlie, em outras circunstâncias, ver o caso 28, se encarregara de transmitir em pessoa mensagens de um círculo de experimentadores a outro, com a particularidade importante de que os 2 grupos não realizavam ao mesmo tempo as suas sessões, mas em dias diferentes, condições de experiência que demonstram a impossibilidade da manifestação direta de um ser vivo, nem de uma transmissão telepática. Como se viu, há aqui um caso premonitório, mais notável porque se referia a um infeliz acidente, rigorosamente imprevisível.
Como já disse em meu volume sobre os fenômenos premonitórios, nada de mais notável que o eu integral subconsciente da própria senhora Mariatti previsse o perigo que ameaçava um dos seus filhos, pois numerosos fatos de tal natureza provam a possibilidade, ainda que pareça misteriosa e inconcebível à nossa mente, circunscrita e obumbrada pelos laços materiais. Caso 29. Figura na mesma obra da senhora Mariatti, página 42, a qual assim escreve: o meu velho amigo, ainda vivo, cujo espírito se manifestou a mim em sonho, pela mediunidade da senhora Fitzgerald, perdera uma irmã a quem queria muito, porém, como tal houvesse acontecido antes de nos conhecermos, eu ignorava tudo a respeito da mesma, exceto o nome. Certa noite se manifestou, tipologicamente, ou seja, por batidas, uma entidade que me deu o nome da irmã de meu amigo, escrevendo o seguinte: meu irmão regressou à Inglaterra e deseja saber o seu endereço. Escreva-lhe para o clube de Leamington, dizendo-lhe o dia em que poderá recebê-lo. Respondi: seu irmão não me escreve há 8 anos, o que prova que já me esqueceu. Não quero ser a primeira a reatar nossas relações, sem a certeza de que ele também o queira. Ele não a esqueceu e continua a interessar-se por sua pessoa, de quem se lembra nas suas preces. Deseja vivamente tornar a vê-la. Farei o que deseja, mas na base de uma comunicação mediúnica, não me decido. Se quiser renovar nossa velha amizade, que me escreva primeiro. Porém ele não sabe o seu endereço, e eu não posso entrar em relação com ele. Meu nome é bem conhecido, e se ele quiser, ser-lhe-á fácil achar o meu domicílio. O espírito comunicante pareceu refletir um momento, e escreveu: espera, vou ver se o faço vir, e então se explicará. Pouco depois a mesinha voltou a mover-se, porém de modo diferente, ditando o nome de meu velho amigo. Deu bastantes detalhes para se ver que se tratava dele mesmo e a seguir escreveu: apesar dos anos que nos separaram, o tempo não apagou as recordações do passado. Não tenho deixado de lembrar-me de sua pessoa, em quem pensava nas minhas preces, supondo que aí fazia o mesmo. Confirmo o que lhe disse minha irmã, pois desejo vivamente ter notícias suas. Não obstante a aparente ingenuidade da mensagem, minha teimosia não me permitia escrever-lhe, porém, em noites consecutivas, a irmã insistiu e eu resolvi agradá-la. Escrevi para o clube de Leamington e pela volta do correio recebi a resposta, com a natural espanto, ao ver que a carta do meu amigo começava com as mesmas palavras do parágrafo que me havia ditado mediunicamente. Ante tal resultado, pergunto ao Sr. Stuart Cumberland, como a tantos outros sábios, que me expliquem quem foi a entidade mediúnica que se manifestou 10 dias antes, para ditar-me, palavra por palavra, uma frase que não podia estar ainda formulada no cérebro de meu amigo, pois ele não havia ainda recebido a minha carta. Estou sempre pronta a acolher toda a explicação racional que os sábios me deem sobre os fatos, porém, no momento, creio firmemente que não há no mundo quem seja capaz de demonstrar-me, de maneira natural e convincente, que o fato supracitado seja devido a um fenômeno de cerebração inconsciente. Não me parece que a senhora Mariatti só tenha uma, mas 100 razões para não admitir que fatos de tal natureza possam explicar-se com a hipótese da cerebração inconsciente em voga naquela época. Depois, outras hipóteses foram formuladas para explicar tais casos, a começar pela telepatia, para terminar na recente criptestesia, ou seja, telepatia. Porém, se tais hipóteses têm a sua razão de ser, isto não impede que, do ponto de vista explicativo das comunicações mediúnicas com os vivos e com os mortos, se mostrem impotentes. Observo finalmente, que até para o caso exposto as maiores possibilidades são para a hipótese segundo a qual o espírito da irmã morta foi realmente o agente que levou à sessão o espírito do irmão vivo.
Tenha-se em conta que, antes da manifestação deste, o espírito da irmã havia transmitido à senhora Mariette o seu domicílio exato, circunstância verídica importante que se traduz numa boa prova a favor da identidade pessoal do dito espírito, e como o propósito de conduzir a sessão o espírito do vivo não fora premeditado, mas em consequência da negativa daquela senhora em atender ao seu pedido de escrever-lhe. Tudo isto mais não faz que consolidar a hipótese indicada, pois se a manifestação em referência foi determinada por uma imprevista decisão do momento, da qual havia de excluir-se a vontade da senhora Mariette e a do vivo comunicante, mas não resta senão atribuir o fenômeno à vontade do espírito que se afirmava presente, como responsável pelo desenvolvimento dos fatos. Passando a tratar de episódios do segundo grupo das manifestações em exame, devo fazer notar que se pelas aparências exteriores tais episódios pertençam ainda à categoria das comunicações mediúnicas entre vivos, na realidade não se mostram tais, porquanto nelas já não se trata de duas ou mais personalidades vivas que conversam entre si, quer telepaticamente, quer por intervenção da personalidade espiritual de um deles. Mas que se trata de duas pessoas ou de dois grupos de pessoas que se comunicam mediunicamente à distância, por meio de uma entidade espiritual que se faz de mensageiro entre ditos grupos ou pessoas. Assim sendo, claro é que os fenômenos de tal natureza possam ainda ser considerados como pertencentes à categoria das comunicações mediúnicas entre vivos quando não se demonstrou realmente a sua gênese espírita, pois se a isto se chegasse um dia, então deveriam classificar-se entre as manifestações de mortos, faltando nelas a característica essencial nas comunicações entre vivos, que é a comunicação direta entre duas personalidades espirituais encarnadas. Caso 30. Aparece na Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, 1909, páginas 6 a 11, 39 a 47. O coronel Collet refere uma longa série de interessantes experiências mediúnicas, obtidas em seu seio familiar por intermédio da tipologia, entre as quais se encontram algumas da natureza que considerada. Escreve ele. A fim de conferir caráter científico a nossas experiências, registramo-las escrupulosamente, anotando-lhes os resultados, tanto positivos como negativos. Durante certa viagem, tentamos algumas experiências de telegrafia sem fio, prestando-se a ela Rupont, nosso guia espiritual, com resultados medíocres. Sexta-feira, 6 de setembro de 1907, eu e a minha esposa nos encontrávamos em Constança. Pela noite, no hotel, recordamos que, naquele dia e hora, em Nancy, nossos amigos, o casal C.F., faziam a sua sessão semanal, pelo que resolvemos enviar-lhes uma mensagem tipológica, ou seja, por batidas. Na falta de um tripé, servimos-nos de uma cadeira. Não tardou a manifestar-se Rupont, que nos informou que na casa do casal C.F., se achavam 5 pessoas reunidas e que a sessão já havia começado. O número de 5 nos surpreendeu, porque, com a nossa partida, o número de componentes do grupo se havia reduzido a 4. Devido à incomodidade do nosso aparelho tipológico, ou seja, é a forma de comunicação obtida pela sucessão de pancadas, não pedimos explicações e nos limitamos a pedir a Rupont que transmitisse àqueles amigos uma saudação firmada com o meu nome. Collet. Quando, nos princípios de outubro, voltamos para Nancy, o casal C.F. nos disse: durante vossa ausência recebemos uma mensagem curiosa assim concebida. Pensamos sempre em vós. Saudações afetuosas a cada um. Collet em bom. Esta última palavra não foi terminada, porém não podia significar bonde, aonde pretendia ir, pois o julgávamos na Suíça. O agente misterioso não se deu a conhecer.
Pois bem, tais palavras eram a expressão exata, mas concisa, da nossa mensagem enviada de Constança e, comparando as notas tomadas de uma e outra parte, verificou-se a perfeita concordância do dia e hora, como a presença de 5 pessoas, e não de 4, na sessão. Quanto à palavra inacabada, bom, certamente que representava o começo da palavra Constança, em que a letra B foi registrada erradamente em lugar da letra C, sua vizinha. Não indica tudo isto a ação inteligente, voluntária e livre de um ser consciente, que só poderia ser um espírito? Tivemos, porém, ainda outra surpresa. Regressados a Nancy, de Paris, última etapa da nossa viagem, encontramos na rua o Sr. R., o qual se mostrou surpreso ao ver-nos, e perguntou: Já de volta? Vosso genro não os esperava antes de domingo. Chegamos ontem à noite, 10 de outubro. Voltamos uns dias antes do combinado. Pois isto é extraordinário. Há um mês, minha filha assistiu a uma sessão em casa da senhora M.N., durante a qual se perguntou a Rupont em que dia regressariam a Nancy e ele respondeu: quinta-feira, 10 de outubro, e a predição se realizou. Fui à casa da senhora M.N., que me fez ler a ata da sessão de 7 de setembro, na qual o incidente em questão se achava narrado nos seguintes termos. Pedimos a Rupont para dizer em que dia o casal Colette estaria de regresso a Nancy, ao que respondeu: em 10 de outubro, que cai numa quinta-feira. Na próxima sessão em casa da senhora M.N., perguntei a Rupont: conhece, então, o futuro? Só Deus o conhece. Não fiz outra coisa senão sugerir à senhora Colette a ideia de regressar a Nancy a 10 de outubro isso a fim de que se realizasse a minha predição. Quando onde a sugestionaste em tal sentido? Achava-se ela na casa do comandante F., na rua Lecluse, na noite de 9 de outubro. Pois bem, verdade é que nos encontrávamos na casa do referido militar, que, cumprimentando-nos, perguntou a minha esposa: quando voltaremos a ver-nos? Somos esperados em Nancy no próximo domingo, porém, neste momento, estou pensando que será melhor partirmos amanhã mesmo, pois o bom tempo já não deve durar muito, de modo que nos despedimos. Tão imprevista decisão de minha esposa não deixou de surpreender-me, porém, pensando bem, me pareceu razoável. Tal incidente absolutamente certo, unido a outros análogos, por nós obtidos, não indica a existência de uma influência extrínseca, inteligente e voluntária, capaz de sugestionar nossa mente para o bem ou para o mal? Os pensadores de todos os tempos se referem com frequência a tal possibilidade. Observo que, com a mesma, poderia explicar-se a gênese de certas induções misteriosas, de certos impulsos súbitos, como de tantas inspirações geniais que a psicofisiologia materialista não chegará a elucidar nunca, por esforçar-se em sustentar hipóteses gratuitas e inverossímeis. A 30 de março de 1908 eu me encontrava em Nice, com minha esposa, e na hora aproximada àquela em que se realizava a sessão em Nancy, na casa do casal M.N., sentamo-nos ao redor de uma mesinha encontrada no hotel e logo Rupont nos ditou o seguinte comunicado: pensamos em vós. Quando voltareis? Firmado M.N. e C.N. Pedimos a Rupont que transmitisse a seguinte resposta: voltaremos na quarta-feira. Poucos minutos depois, Rupont se manifestou de novo, ditando as seguintes palavras. Não pude transmitir a resposta, porque o casal M.N. já havia terminado a sessão. Em nossa volta a Nancy pudemos verificar que a mensagem do casal M.N. havia sido corretamente transmitida a nós, mas que a nossa resposta não chegara ao seu destino, pois que os meus amigos haviam suspendido a sessão logo após haverem encarregado Rupont de transmitir a mensagem. A experiência, pois, foi magnífica.
Antes de deixar o Chuil para ir a Lugano, havíamos encarregado Ruponte de transmitir ao casal CF algumas palavras em latim, com o fim de enviar um comunicado imprevisível para eles, porém ignorando o êxito da experiência. No dia 11 de setembro, na hora em que o referido casal devia realizar a sua sessão em Nancy, Ruponte se manifestou e ditou-lhes, pelo cartão alfabético, as seguintes palavras: amanhã recebereis a prova escrita de que eu transmiti a vossa mensagem, mas eles não entenderam nada e não me deixaram terminar. Com efeito, a 14 de setembro recebíamos um cartão postal da senhora CF, no qual informava-nos de que Ruponte lhes havia transmitido, a nosso pedido, umas palavras incompreensíveis. Outra noite, na casa do casal MN, nos transmitiu esse princípio de frase: os usos e costumes de antigamente serão um dia. Nesse ponto, parou e disse: a continuação, quinta-feira. Boa noite. E assim terminou a sessão, antes da hora habitual. Na quinta-feira seguinte, na sessão em casa da senhora MT, com grande surpresa dos assistentes, que nada sabiam a respeito, uma personalidade mediúnica se manifestou para ditar estas palavras, que aparentemente não tinham sentido algum, a verdade da nova religião por vós preconizada. Era a continuação da frase de Ruponte, começada em outro local e entre outros assistentes. Eu então juntei as duas partes da frase, fazendo notar seu sentido, e o assombro de todos se converteu em grande admiração. Tal é o interessante relato do Coronel Collet. Se consideram em conjuntos vários episódios que nele se contêm, parece-me difícil evitar a conclusão de que a melhor explicação dos ditos episódios é a de reconhecer sua origem genuinamente espírita, pois nele se notam circunstâncias de fatos inexplicáveis com a comunicação mediúnica entre diversos grupos de experimentadores. Assim é, por exemplo, quando o espírito mensageiro Ruponte, encarregado de transmitir a Nancy uma dada resposta, volta dizendo que não havia podido transmitir a resposta, porque o casal MN havia terminado a sessão. Como explicá-lo pela comunicação mediúnica entre vivos? Uma mensagem telepática, pura e simples, segue fatalmente o caminho que, física ou psiquicamente deve seguir, e nunca pode voltar atrás para dizer: avisos de que não encontrei a pessoa qual devia transmitir o vosso pensamento. Um ato assim não pode ser realizado senão por uma autêntica personalidade espiritual. De tal ponto de vista, mostra-se igualmente interessante a transmissão fragmentária de uma frase a dois círculos diversos e a um tempo diferente, indício da presença, nas sessões, de uma vontade extrínseca, que pensa sempre em novos métodos experimentais, a fim de melhor convencer os assistentes acerca de sua própria existência independente. Também é interessante a predição do dia do regresso dos Collet a Nancy, realizada por sugestão de Ruponte, que exorbita dos limites assinalados nas comunicações mediúnicas entre vivos, tendendo a confirmar ulteriormente a hipótese da presença real, nas sessões, de uma entidade espiritual independente.